Olá, pessoal, muito boa noite. Para você que chegou atrasado, que não conseguiu assistir a live ao vivo, não tem o menor problema. Você sabe, já está acostumado, se você está sempre vendo as lives aqui no meu perfil, que elas ficam gravadas, né? Claro que ao vivo você perde, se você não assistiu ao vivo, você perde a oportunidade de fazer a pergunta na hora, no momento, da gente fazer aquela discussão boa, né? Mas não tem o menor problema. Você pode assistir depois e quero que saiba que você é muito bem-vindo, tá? O assunto de hoje é muito interessante e mesmo que você assista depois, eu quero que você compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes, com as pessoas que você ama, porque vai tirar muitas dúvidas. É um tema, assim, um pouco polêmico, né? Tem alguns mitos e é importante a gente esclarecer algumas coisas, tá? Então, quero que você saiba que estou sempre aqui, toda quinta-feira, às 18 horas. Oi, Ana, tudo bom, meu amor? Quem for chegando, vai me dando um oizinho aqui, vai dizendo de onde está falando, tá? Que eu quero cumprimentar todos vocês. E então, assim, se você está assistindo gravado, você perdeu a oportunidade de fazer a pergunta ao vivo, mas você pode fazer depois nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo, tá? E é toda quinta-feira, às 18 horas. Sempre eu posto na terça ou na quarta-feira qual vai ser o tema da semana. E preparo sempre com muito carinho para você, tá? Então vamos aguardar aqui que o Facebook vai avisando aos pouquinhos, né? Tem um pessoal que ainda está no trânsito, está saindo do trabalho, véspera de feriado, um monte de gente querendo viajar, né? Oi, Edivânia, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Dulce. Hoje eu não tô só no café da manhã, né? Que bom que você conseguiu entrar ao vivo. Quem for entrando vai dando um oizinho, vai dando um joinha, vai dando um coraçãozinho aqui, tá? Que hoje a gente tem informações muito legais aqui para compartilhar. Coisas que eu já falo para os meus pacientes normalmente, mas nunca dá tempo de explicar tudo, né? E é um tema em que as pessoas têm muita dúvida. É muita coisa que fica na mídia e que as pessoas ficam perdidas sem saber o que é bom de verdade e o que não é, né? E eu quero ajudar vocês nisso, porque aqui a gente vai ter mais tempo, um espaço maior para poder conversar, né? Porque já tem um tempinho que a gordura foi desmistificada, principalmente o ovo. Antigamente ele era um grande vilão e hoje em dia já se viu que o ovo é ótimo, é maravilhoso. Que o ovo, na verdade, é uma das melhores proteínas que a gente tem, de melhor absorção. Só não pode fritar, né? Mas aí o grande problema é o óleo que você vai fritar. Não é tanto, não é questão do ovo, né? E as pessoas tinham medo de usar a gema, não tem problema nenhum. Como diz o Dr. Laí Ribeiro, você pode comer quantos ovos você quiser, inclusive com a gema, só não pode fritar, né? Só que hoje a gente vai falar, não é só especificamente do ovo, a gente vai falar do colesterol. E a gente entender como ele funciona. O ovo fazia parte desse mito, mas a gente vai falar principalmente do colesterol. Oi, Tati, tudo bem? Oi, Michele, bom ver todo mundo aqui. Alice, tudo bem, meu amor? Isso, gente, quem for chegando, vai me dando um oizinho, vai dizendo onde vocês estão falando, vai me dando coraçãozinho e vamos interagindo aqui, só para dar tempo do pessoal chegando. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? E hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, né? Porque para quem está assistindo ao vivo é tranquilo, mas para quem assiste gravado depois, às vezes a live fica muito grande. Eu gosto de falar, aí vocês gostam de perguntar, a conversa flui, acaba ficando muito grande. Vamos tentar fazer mais curtinha hoje, tá? E isso, coraçãozinho, eu gosto muito, tá? Bom, deixa eu ver quanto tempinho já deu. Hoje, normalmente eu falo direto, sem ler, mas eu já tenho alguns estudos para apresentar para vocês em relação
as conclusões do colesterol e dos tratamentos. Então, vou ler algumas coisinhas para poder falar certinho para vocês, tá bom? Então, tá. Então, vamos lá. Depois, quem for entrando, vai pegando pelo caminho, tá? Então, vamos explicar um pouquinho do colesterol, né? Que hoje em dia as pessoas morrem de medo do colesterol quando ele aumenta e já acha que se ele tiver mais alto, a pessoa já vai ter um infarto e já vai morrer, né? E aí fica aquela neurose de que tem que botar o colesterol lá embaixo, lá no pé, e que isso protege todo mundo, né? E aí você toma medicação, que tem um monte de efeito colateral, acha que está protegido, mas não tá, né? E para que vocês possam entender assim um pouquinho mais, né, sobre o colesterol, eu quero explicar algumas coisinhas para vocês, né? Ô Michele, que acontece? O colesterol, gente, ele não é inimigo. Oi, Jorge, tudo bem? O colesterol não tem nada de inimigo. Quando eu botei ele na chamada, se ele é anjo, se ele é vilão, né? Se é um aliado ou não. Oi, Patrícia. Oi, Alexandre. A questão é o seguinte, o colesterol é vital pra gente. Tanto é que a maior parte do colesterol é produzido pelo nosso organismo, tá? 75% dele é produzido no fígado. 25% é que vem da alimentação e vem da alimentação em forma de gordura animal. Então, a gente ainda tem, o nosso corpo é muito inteligente, ele faz, em relação a hormônios, em relação a tudo, ele tem uma contrarregulação, tá? Então, assim, se você está ingerindo pouco e ele está precisando de mais, ele vai produzir mais. Se você está ingerindo muito, ele vai produzir menos. Então, ele tem uma autorregulação. Por quê? Porque o colesterol é importante para produção de hormônios sexuais. Gente, se não tiver colesterol, você vai diminuir sua produção de hormônios sexuais, tá? Só me diz se o áudio tá bom. Oi, Gabriela. Só me diz se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem, tá? Porque eu uso o fonezinho, não tô aqui, tipo, ó, tô com o fonezinho, não tô com o microfone. Só diz se tá tudo bem, manda um ok ou um joinha e me diz se tá tudo certo, tá? Então tá ótimo. Então, assim, ele é muito importante a produção de hormônios sexuais, uma das coisas, né? Tanto é que vocês veem aquelas meninas que fazem agora é ginástica artística, né? Às vezes elas não menstruam, porque tem muito músculo, pouca gordura. E isso atrapalha, a falta de gordura, a falta do colesterol, atrapalha a produção de hormônios sexuais, tá? Ele é importante para a construção celular, ele é importante... Oi, Brígida. Ele é importante, Celso, tudo bem? Ele é importante para a produção também de ácidos biliares e, gente, ele é importante para a produção de vitamina D. A gente um outro dia vai falar de vitamina D, tá? Mas assim, se um colesterol estiver abaixo de 150, você já tem uma diminuição muito importante de vitamina D, tá? Só que vitamina D, ela é importante para controlar mais 2.000 genes e está relacionado a controle de câncer, de infecção, seja bacteriano, fúngico, viral. E vitamina D, na verdade, hoje em dia, se fosse descoberto, seria classificado como um hormônio, né? E não como uma vitamina, tá? Então, assim, essa neurose de baixar demais o colesterol, você acaba baixando vitamina D. E eu pego um monte de gente no consultório com deficiência de vitamina D. Não é pouco, tá? É uma coisa, assim, extremamente comum. Eu trato com doses altas, porque eu não faço cosquinha, né? No metabolismo. Eu gosto de tratar de verdade para que as pessoas tenham um resultado ótimo. Meus pacientes sabem que eu gosto que fiquem no nível ótimo, né? Então não dá para fazer cosquinha, tá? Quem for entrando vai dando um oizinho aqui, tá? Tudo bom, Kátia? Então, assim, quando as pessoas envelhecem, por que o colesterol aumenta? Gente, porque lembra que eu falei para vocês que ele é importante para a produção de hormônios sexuais? A pessoa está entrando em menopausa, está entrando em andropausa, você está formando menos hormônio. Daí vai sobrar mais matéria-prima. Tipo, faz sentido, né? Então, assim, vai sobrar mais matéria-prima e você vê que o colesterol, ele aumenta. Oi, Jonathan, tudo bem?
Então, assim, a questão não é o colesterol total aumentou, mas é o resto que tem que ser olhado. Que tipo de colesterol que aumentou? Se aumentou o triglicerídeo, se aumentou a glicose, como é que está esse fígado? Você está tendo inflamação junto? Porque o que acontece? O colesterol sozinho, tadinho, faz nada, tá? Se você tem muita inflamação, se você tem muita oxidação de uma fração desse colesterol, que eu vou explicar melhor, e ele estiver oxidando, é isso que vai entupir os vasos, tá? E que pode causar o que a gente chama da doença aterosclerótica. Mas não é o colesterol puro sozinho. Tipo, ele sozinho, ele não vai te fazer mal nenhum, tá? O que acontece é assim, tanto o colesterol quanto o triglicerídeo, eles são lipídios, são gorduras, que para eles passearem no nosso sangue, eles precisam de uma proteínazinha que vai carregar ele no sangue da gente, tá? Gente, se tivesse muito técnico, se tivesse muito difícil de entender, vocês colocam aqui, tá? Que aí eu tento esmiuçar, falar assim de uma linguagem mais fácil, vocês vão me avisando, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam, assim, de verdade, como é que funciona essa história do colesterol, tá? Então, se tiver complicado, me avisa, tá bom? Bom, então, o que acontece? O colesterol, ele é carreado, né? E o triglicerídeo também por essas lipoproteínas. Por quê? Porque são proteínas que carregam a gordura. Então, lipoproteínas, tá? E aí, aqueles que vocês conhecem, como HDL, LDL, VLDL, né? Que é isso, que são as proteínas que estão carregando essas gorduras. E essas proteínas, elas têm tipos diferentes, tá? Então, por que a gente fala que o LDL é ruim? Na verdade, nos Estados Unidos, você já consegue medir os tipos de HDL, os tipos de LDL. Nem todo HDL é bom, nem todo LDL é ruim, tá? Mas, geralmente, quando a molécula é menor, né? Ela é pequenininha e ela é mais densa, ela é pior, tá? Então, oi, Rafaela, tudo bem? Que bom que você chegou. Renata também. Gente, eu já fiz uma introduçãozinha. Então, quem chegou depois assiste a gravação, tá? Só para não ficar repetindo, não ficar atrapalhando quem já tá aqui, não ficar muito grande também, tá? Então, o que acontece? Essas lipoproteínas, tudo depende do tipo delas, né? E se elas forem muito pequenas, muito densas, já não vai ser bom. Então, a gente tem que ver que tipo de lipoproteína está em maior quantidade, se está inflamada, se está oxidada. E quando esse LDL, principalmente, né, que ele é pequeno, mais denso, ele sofrer essa oxidação, esse ataque pelos radicais livres, e que ele tiver sob esse ataque, ele vai formar o que a gente chama de células espumosas, que são as células gigantes, as células que vão obstruir os vasos. Então, isso é que é importante, da gente ver a quantas anos dessa história. Tem vários marcadores inflamatórios que a gente consegue olhar como é que está, além do próprio colesterol e do próprio LDL, tá? Oi, Nil, tudo bem, meu amor? Então, o que acontece? A gente pensa muito no colesterol. E vou falar para vocês que eu me preocupo muito com o triglicerídeo, né? Ele é utilizado para armazenar as calorias que não foram utilizadas. Gente, só para saber se está tudo bem, porque eu botei o não perturbe, mas está entrando ligação e eu estou recusando. Então, vocês só me dizem se a live está direitinho ou se foi interrompida, tá? Oi, Deise, tudo bem? Só me diz aí para saber se eu preciso repetir esse último pedaço, tá bom? Já vi que a pessoa não sabe que eu estou na live, né? Oi, Beth, tudo bem? Então, o que acontece? O triglicerídeo, ele é complicado porque, assim, ele vai se transformar em gordura, né? E qual é a fonte do triglicerídeo? É diferente do colesterol. Lembra que eu falei que o colesterol ele vem da gordura animal? Então, o triglicerídeo, ele vem basicamente de carboidrato, dos açúcares, das farinhas, do álcool, da frutose que tem nos sucos e que tem no álcool também. Gente, a Gabriela falou que está cortando. Ainda está, porque deve ter cortado na hora que entrou a ligação. E aí eu recusei, entrou 2 vezes, eu recusei. Nessa hora deve ter cortado. Ainda está cortando?
Fala pra mim aqui pra eu saber. Tá ok? Tá. Mas quando cortou, vocês conseguiram ouvir o que eu falei ou não deu? Me diz aí, só pra saber se eu tenho que repetir, tá? Que eu preciso saber. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, gente, ficou cortado ou não? Preciso saber se eu vou repetir. Ó, vocês não responderam, eu vou continuar. Tá? Deu pra entender? Então tá bom. Então tá, então eu posso continuar, né? Então tá. Então, o que acontece? Pois é, não, Fernanda, eu sei que você entrou agora, mas é que entrou a ligação e cortou, e eu fiquei sem saber se o pessoal ouviu direitinho o que eu falei, tá? Mas então, ok, então vamos continuar. Então, o que acontece? O triglicerídeo, ele me preocupa muito por conta disso, porque a fonte é completamente diferente e ele vai se depositar realmente como gordura para ser usada como fonte de energia depois. Então, se você tem muita coisa para estocar, imagina, né? E você ainda não está gastando, isso vai ser muito ruim, porque o fígado, gente, é que faz todo esse trabalho. O fígado fica muito sobrecarregado. Eu atendo muito paciente que o fígado já está, tipo, pedindo socorro. Socorro, ele não está aguentando mais. Aí você começa a ver as células que já começam a não trabalhar direito, você faz a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ela tem níveis, né? Leve, moderada, grave. Eu sempre falo para meus pacientes que não é uma loteria que a gente quer ficar testando, mas a esteatose, a gordura no fígado, pode evoluir para uma cirrose, pode evoluir para um câncer de fígado. E acho que a gente não tem que fazer essa aposta. Ontem mesmo eu atendi um paciente jovem, acho que 32 anos, e assim, ele tá com muita gordura abdominal, mas ele já tá com uma esteatose grave. Tipo, gente, muito ruim, ele já tem resistência insulínica, se ele não tratar, ele vai ficar diabético. A mãe dele teve história de câncer de fígado. Então, assim, ele já tem uma predisposição para aquilo, né? Lembra que eu falei em outra live que você, da nutrigenômica, da epigenética... Ai, obrigada, gente. Pode botar mais coração aí. E que, assim, o meio ambiente, o estilo de vida que você leva faz toda a diferença, né? Então, assim, mas ele nasceu, digamos assim, com aquele botãozinho, sabe? E ele tá ligando o botão com o estilo de vida que ele leva, né? E aí, quando eu falei para ele que ele não ia poder, pelo menos enquanto a gente tá tratando tudo dele, não pode ter o carboidrato, não pode ter o álcool. E, assim, eu vejo que é uma notícia muito dura, né? Mas, pelo menos, até a gente regularizar tudo, não dá, assim, não dá pra você acender uma vela para Deus, outra pro diabo ao mesmo tempo, né, gente? Não tem como. Então, a pessoa, assim, ela tem que, naquele momento, focar, sabe? É uma coisa muito importante ela focar, fazer tudo aquilo certinho, porque ela tem chance de reverter, tem chance de reequilibrar tudo, sabe? E lá na frente, se ela não fizer essa intervenção agora, pode ficar diabético, né? Pode ter um câncer de fígado, que é uma coisa muito triste, sabe? O pâncreas dele já está começando a gritar também. E, poxa, ele é muito jovem, ele tem 32 anos. Então, eu não falei tudo para assustar, eu falei exatamente a verdade para ele. Mas eu acho que, assim, ele ficou bem assustado, né? E aí ele falou que agora ele ia fazer tudo certinho, sabe? Até por causa da história da mãe, acho que ele ficou bem impressionado com essa história. E eu acho que é importante ele ter essa consciência, sabe? E aí as pessoas hoje em dia se preocupam muito mais em manter esse colesterol achatado lá embaixo, do que se preocupar com açúcar, com colesterol, com a glicemia, com o triglicerídeo. E é exatamente o inverso, né? Lembra que eu falei, sem colesterol não forma hormônio, colesterol muito baixo, ele vai baixar a vitamina D. Oi, Júlio. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque é um pensamento totalmente errado, equivocado. Vou ler aqui sobre
alguns artigos que foram publicados aqui para vocês terem uma ideia, mas assim, tem muito a ver com os interesses financeiros, econômicos, digamos assim, né? Bom, e aí o que eu estava falando do triglicerídeo? Que o triglicerídeo, se ele tiver alto, ele acaba aumentando essa lipoproteína também ruim do LDL, né? E assim, a gordura saturada animal, ela vai aumentar em 25% o LDL, né? Mas ela não aumenta o triglicerídeo, mas não quer dizer que a LDL é ruim. Na verdade, o melhor preditor é você pegar o valor do triglicerídeo, divide sobre o valor do HDL, tá? E ele tem que dar no máximo em 1,7. Então, isso é um preditor de doença cardiovascular. É só isso? Não é só isso. Lembra que eu falei de todos os marcadores inflamatórios, tá? Da gente avaliar o resto, né? Se tem síndrome metabólica, se tem gordura abdominal, como é que tá a glicose, como é que tá a insulina. Tudo isso é importante para você fazer um preditor de risco de doença cardiovascular, tá? Bom, a gordura, já teve vários estudos mostrando que não é ela, que não é o colesterol, que causa doença cardiovascular, que causa infarto. Tem vários estudos com pessoas infartando com colesterol normal, tá? Então, assim, isso é um mito que foi criado. Até porque... Ô, Roseli, obrigada, meu amor. Sejam vocês todos muito bem-vindos, tá? Até porque, vamos pensar aqui, gente. Quando a gente estava lá na época das cavernas, a gente já foi geneticamente preparado para ingerir a gordura animal, tá? Oi, Ana. Seja bem-vinda. A gente já foi geneticamente preparado para receber essa gordura animal, para ingerir. A gente tem enzimas, a gente tem um metabolismo capaz de resolver isso. Agora, naquela época, não tinha nada enlatado, não tinha fritura, não tinha fast food, não tinha as coisas cheias de açúcar. Isso é que foi colocado depois na alimentação. E depois daí que começou essa confusão toda da obesidade, da síndrome metabólica. Essa que é a questão. Então, assim, estão crucificando uma coisa que o nosso corpo conhece. Oi, Luísa, tudo bem? Quem chegar vai dando um oizinho aqui, tá? Então, assim, agora tá voltando, né? O ovo, a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco. Oi, Ana Ruth, tudo bem, meu amor? Então, assim, agora tá voltando tudo, tá? Mas foi crucificado durante muito tempo. E eu vou falar aqui para você de um estudo que foi um dos grandes causadores disso, né? Na verdade, assim, o nível de colesterol, ele é um preditor muito pobre de doença cardiovascular. Tipo assim, ele é uma gotinha no oceano, tá? E mais da metade das pessoas que têm doença cardiovascular tem um colesterol normal. Então, assim, muitas vezes ele foi um achado em algumas situações, mas não quer dizer que ele é o responsável por nada, né? Então, assim, tem os esquimós, tem os japoneses, tem os franceses, os gregos que fazem a dieta mediterrânea, todos eles consomem muita gordura animal. E são os povos que menos têm doença cardiovascular, que menos têm câncer, sabe? Então, assim, né, até eles falam do paradoxo francês. Gente, não é um paradoxo. Por favor, eles comem a gordura boa, né? Ah, porque tem gordura ruim? Tem, gente. Se vocês forem fritar alguma coisa com óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, enfim, aquele alimento, aquela gordura ficou ruim. Então, assim, tem as gorduras boas, que principalmente, que eu falei, né, do coco, do porco, do abacate, as oleaginosas. A gente tem muita coisa boa que a gente pode usar. O ovo é maravilhoso, com gema, inclusive, por favor, pode usar a gema sem problema nenhum, tá? Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem essa história. Teve um estudo na Dinamarca fazendo correlação entre infarto e inflamação. Então, a inflamação ela é muito mais importante no infarto do que o colesterol em si. Lembra que eu falei assim, você pode até ter um colesterol um pouquinho altinho, tem problema. De repente, você já está numa idade, está produzindo menos hormônio mesmo. Porque eu lembro que eu falei que 75% é produzido pelo organismo, 25% vem da dieta, tá?
Mas assim, você tem até pouco colesterol, tá até baixinho, mas você tá todo inflamado. Todo inflamado. Gente, o risco é altíssimo. Isso foi o que aconteceu com o Bussunda, que aconteceu com o Clinton, né? O Clinton teve a sorte de não morrer, só infartou. Obrigada, amor, eu amo os corações, viu? Significa que vocês estão gostando. Então, quando vocês estiverem gostando, dá o coração pra mim, tá? Então, assim, isso é muito importante vocês entenderem, que tem vários estudos quebrando todo esse mito de que foi colocado até hoje, tá? Vou falar de um outro estudo também que teve nos Estados Unidos, pacientes com infarto e um colesterol que já estava assim, abaixo do normal ou no limite normal. Com um grupo, eles baixaram esse colesterol ainda mais. E com outro grupo, eles deixaram do jeito que estava, tá? 3 anos, gente, depois, aquelas pessoas que eles baixaram o colesterol ainda mais tinham morrido o dobro das pessoas que não tinha baixado mais ainda o colesterol. Então, assim, vocês entenderam que aumentaram a mortalidade? Lembra que eu falei da importância do colesterol, inclusive na vitamina D? Que a vitamina D é importante para proteger, não é só osso, gente. Lembra que eu falei que era considerado um hormônio e que a vitamina D ela era importante também para a parte cardiovascular, protege infarto, protege contra coração, contra a doença cardiovascular, contra o câncer, contra melhora a imunidade, ajuda no emagrecimento. Tem vários benefícios, vários. Oi, Sandro. Oi, Rosa. Tudo bem? Sandro chegou mais atrasado hoje, hein? E isso, assim, isso é muito significativo. A Índia também, eles observaram o seguinte, o pessoal do norte da Índia, eles consomem 17 vezes mais gordura animal do que o pessoal do sul. 17 vezes é muita coisa, né? Não sei se vocês concordam, mas 17 vezes é muita coisa. Eles têm 7 vezes menos doença cardiovascular. Gente, esses são números muito significativos, tá? Gabriela está fazendo uma pergunta se a vitamina D é ativada pela exposição ao sol. Sim, você fez a pergunta certinho, Gabriela. A vitamina D ela é ativada. Você não cria a vitamina D só porque pegou o sol. Você ativa ela, mas você tem que ter a vitamina D, né? Em outras lives eu já falei que hoje em dia é tão difícil a gente ter todos os nutrientes só com a alimentação, né? Porque o solo é muito desgastado, os animais eles tomam hormônio para crescer muito rápido, eles não absorvem os nutrientes também. Então, quando está muito baixo, que eu dose no paciente está muito baixo, eu prefiro fazer a reposição, seja via oral, seja injetável, porque eu não quero correr risco, eu quero que a pessoa fique bem. Inclusive, a vitamina D, ela pode alterar o humor também, né? Uma das coisas que também aumenta o colesterol e o pessoal, assim, raramente pensa é hipotiroidismo. Quem tem doença tiroidiana, muitas vezes tem colesterol alto só porque a tireoide está desregulada. E aí fica dando um monte de estatina, e que eu vou falar das estatinas depois. Assim, não trata o hipotiroidismo da pessoa, a pessoa nunca fica boa daquilo, assim, nunca melhora. Ela começa a ter outros problemas em decorrência do desequilíbrio que a tireoide está causando e fica usando aquela medicação ad eterno. E com os efeitos colaterais acaba piorando, tá? Maria Cândida perguntou se o Adera 3 eleva a pressão arterial. Não, Cândida, não. A vitamina D, ela é maravilhosa, tá? E o Adera, normalmente, se você for olhar a bula, na verdade, quase todos os sintomas vai dizer que pode causar de qualquer coisa, né? Se você for olhar de pirona, ela pode causar, que é a novalgina, aplasia de medula, entendeu? E a aplasia de medula é quando sua medula para de funcionar. Só que eu acho que eles fazem tanto também para se prevenirem, sabe? Mas eu também nunca vi ninguém ter esse tipo de resultado. E vou te falar uma coisa, o Adera é uma dose baixa, eu uso dose muito mais alta, mas muito mais alta para os pacientes e ninguém faz hipertensão por causa disso, até porque a hipertensão está muito mais relacionada com a alimentação que você tem, com o estresse, com o estilo de vida, com a falta de atividade física do que da vitamina D. É a mesma coisa que eles queriam empurrar para o ovo, toda a responsabilidade, se a pessoa aumentou, está com dislipidemia, se a pessoa aumentou de peso e já se viu que não é nada disso.
Se você comer o sal comum, é que a sua pressão pode aumentar. Se você usar sal do Himalaia, flor do sal, tá tudo certo, porque é uma outra composição química, tá? Se você tem uma atividade física regular, você melhora tônus dos seus vasos, você melhora a contração desses vasos. Então, você tem até uma pressão mais baixa e uma frequência cardíaca mais baixa também, tá? O seu nível de estresse, porque, gente, inclusive o estresse, ele pode até aumentar o colesterol também, só o estresse, tá? Eu até tinha algum dado aqui anotado, vou até ver para vocês de onde que eu li, que o estresse ele pode aumentar em 30% a 40% o colesterol em meia hora. Muita coisa. A gente libera adrenalina. A adrenalina, sim, pode aumentar a pressão, até fisiologicamente, por um estresse importante que você tenha, ela pode aumentar. A falta de atividade física, o estresse aumenta a pressão normalmente, o tipo de alimentação, então está muito mais relacionado a isso do que você colocar a conta na vitamina D, tá? Todo mundo que faz tudo direitinho toma vitamina D, tipo, zero de problema, zero. Inclusive porque a vitamina D ajuda a função cardiovascular, tá? Então, se a pressão está subindo, você pode olhar com certeza as outras coisas que estão acontecendo à sua volta, seja com você ou com alguém que esteja tomando, do que a vitamina D em si, tá? E quem tem hipertensão não precisa ter medo de tomar, você tem que ter medo de fazer as outras coisas que eu falei, né? E normalmente a pessoa é hipertensa e tá lá, e vai pro churrasco, enche de sal, toma um monte de bebida alcoólica, enfim, vive irritado, de mau humor, e aí põe a conta numa vitamina, em alguma coisa que esteja tomando, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente, na verdade, tira o foco do que é verdadeiro, do que é importante, e aí se coloca numa posição assim, mas é isso aqui que eu estou usando, que está me fazendo mal, e eu não preciso mudar nada na minha vida. Que seria muito mais simples, né? Só que não tem jeito. Hoje também eu atendi um paciente, dentista, inclusive, e que ele é diabético, já chegou com uma glicemia de 400 e alguma coisa, muito alta. Ele agora está vindo 200 e pouco. Tem triglicerídeo alto, está hipertenso, parou por conta própria de tomar o remédio, né? Dentista. Fígado tá péssimo. Enfim, tá tudo ruim. Vitamina D dele tá baixa, imagina, né? Então, a pressão tinha que estar maravilhosa, que a vitamina D tá baixa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E eu falei para ele assim, olha, a gente vai mudar aqui seu estilo de vida, eu vou te dar a medicação, mas só a medicação não vai resolver. Não tem essa pílula mágica, tá? E nem da gente só botar a culpa em alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Gente, tá fácil de vocês entenderem, porque assim, hoje o tema tá só um pouquinho mais técnico do que das outras vezes, né? Mas eu quero que fique muito claro para vocês, tá? E se tiver dúvida, pode ir perguntando, que nem a Gabriela e a Maria Cândida estão perguntando, tá? Então, Gabriela, eu não sei se você chegou no início. Oi, Angélica, tudo bem? Eu falei o seguinte, o colesterol, eu vou repetir só essa parte, tá, gente? Quem chegou no início, só porque isso é muito importante. O colesterol, 75% dele é produzido pelo nosso organismo, pelo fígado. 25% vem da alimentação da gordura animal, tá? Que é o que a gente foi geneticamente preparado para receber. Você tem que ingerir gordura boa. Esquece fritura, esquece fast food. Batata frita, pastel são uma das coisas assim, mais cancerígenas que tem, inclusive, por causa daquele óleo direto. O óleo já é ruim, daí por cima reaproveita ele o tempo inteiro. Então, assim, você tem as gorduras boas, que eu já falei também. Agora, o triglicerídeo, ele é um lipídio, ele é uma gordura e que ele vai vir da alimentação e principalmente dos carboidratos. Então, todos os açúcares, as farinhas, as frutoses, a frutose, eu até falei, me preocupa porque, assim, quem tem avidez pela frutose é o fígado. O músculo não usa, o cérebro não usa, quem tem é o fígado. Então, o fígado fica sobrecarregado, transformando depois esse excesso de frutose, que cai para ele como se fosse uma xícara de açúcar. Quando você
toma um suco ou toma uma bebida alcoólica e isso daí vai ser armazenado no fígado e vai acabar virando gordura. Então, assim, muito cuidado com a frutose, muito cuidado com a bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica, assim, gente, tem que ser uma coisa muito eventual, em pouca quantidade, né? Para uma comemoração e tal, uma coisa assim. Eu não bebo e digo para vocês que existe vida sem álcool, vida social, tá? É possível. Ok que eu não bebo porque eu não gosto, mas, assim, existe a vida social sem isso, tá? Ah, que bom, Gabriela, que você ouviu. Então, assim, mas as pessoas não podem beber como elas estão fazendo, tá? Tipo, elas estão realmente se matando, tá? Eu estava falando de alguns estudos, né? Então, um outro estudo também que eles fizeram com 28 mil pessoas, é muita gente, em mais de 100 países. E eles viram que as dietas baixas em gordura saturada, elas não, assim, não diminuíram a mortalidade total, nem a mortalidade cardiovascular. Então, o fato de você comer pouca gordura, né? Não fez diferença na mortalidade. Fizeram, pelo contrário, um outro estudo com idosos que tinham colesterol muito baixo e eles tiveram aumentado em 2 vezes a morte pelo infarto do miocárdio, tá? Então, lembra que eu falei que o colesterol muito baixo, ele é ruim, tá? O grande risco que a gente tem, na verdade, é da comida processada, é do açúcar, são das farinhas brancas, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas da onde surgiu essa história, então, que o colesterol era o vilão, que a gordura era vilão? Teve um artigo publicado em 2016 pela Universidade da Califórnia, desmistificando, falando que desde 1950, isso já é sabido, só que, deixa eu ver o nome aqui, a Sugar Research Foundation, que é como se fosse a fundação da pesquisa do açúcar. Na verdade, ela patrocinou uma pesquisa em que essa pesquisa era tendenciosa, mostrando que a grande causadora da doença coronariana era o colesterol, tá? Vamos pensar aqui comigo, o colesterol, ela é produzida pelo seu corpo, ela é sintetizada pelo seu corpo, entenda isso. O açúcar branco não. Então, foi colocado que uma substância que você produz é o que faz mal, e não a que você está tomando de fora, né? Muitas vezes a gente fala assim que o importante é o que a natureza te dá, cuidado com o que o homem está fazendo, porque aquele alimento que foi feito pelo homem, ele tem que ser muito bem feito, porque o seu corpo foi preparado geneticamente para responder à natureza, tá? Então, assim, os estudos, tem vários estudos mostrando exatamente ao contrário do que a gente ouviu, tá? Na Suécia também, eles fizeram uns estudos com diabéticos obesos e que depois que diminuiu o carboidrato, aumentou a gordura boa, eles conseguiram ficar sem medicação. A única coisa que vai fazer o seu pâncreas descansar, vai fazer a sua insulina repousar, é você tirar o carboidrato, né? A medicação, ela vai te ajudar, mas o que resolve 100% é tirar o carboidrato. Então, assim, as pessoas, elas ficam fazendo uma dieta rica em carboidrato, uma dieta pobre em gordura e cada vez estão ficando mais doentes. E aí fica aquela neurose de que o colesterol é que é o culpado, o colesterol tem que baixar. Gente, colesterol é bom pra gente. A gente produz colesterol. O colesterol é importante para a produção dos hormônios, é importante para a produção de vitamina D, é importante para a construção celular. A gente só não tem que deixar oxidar e inflamar esse colesterol. Como que a gente faz isso? Você tem que diminuir seus carboidratos, você tem que melhorar a sua qualidade de vida, gerenciar seu estresse, fazer atividade física regular, tomar conta da sua alimentação. Vocês estão conseguindo entender isso? Tá ficando claro para vocês? Me dá um ok, um joinha, uma carinha rindo, alguma coisa que para que eu saiba que isso está ficando claro para vocês, tá? Tá. Angélica, você é ótima. Mas é a verdade, eu não posso falar mentira, né? E assim, queria muito falar o que todo mundo queria ouvir, né? Quem já assistiu algumas lives anteriores minhas, já vou te responder, Gabriela. Quem assistiu algumas lives anteriores, lembra que eu falei do açúcar,
que ele vicia mais que a cocaína, né? Então, assim, na verdade, tá todo mundo viciado. É uma sociedade viciada e aceita por todo mundo e tá tudo certo, tá? E é isso que a gente está mudando. Sim, Gabriela, a dieta low carb, ela é ótima. Ela é muito boa. Oi, Cláudia, tudo bem, meu amor? Que bom ter você aqui. A dieta low carb é muito boa. Tem alguns grupos. Depois, quem quiser, me manda uma mensagem inbox. Eu adiciono vocês num grupo que tem no Facebook de dieta low carb e que tem assim. Ela é muito legal, muito didática esse grupo, porque eles já têm os posts dizendo tudo que você pode e o que você não pode comer, o que é da dieta low carb e o que não é. E tem várias receitas que as pessoas vão fazendo e que é muito legal. Eu tenho uma paciente que eu falo que ela é minha assessora para isso, porque ela faz direto dieta low carb. E assim, ela tá sempre pesquisando algumas coisas novas. Ela me manda as receitas, porque eu sou péssima na cozinha, tá? Então, assim, ela me manda umas receitas. E eu tenho feito e é ótimo. E vou dizer pra vocês, gente, se eu faço, todo mundo faz. Qualquer pessoa faz, porque eu sou ruim na cozinha, de verdade. E a gente está fazendo, inclusive, pão sem farinha, que é fantástico, né? Que é um pão com psyllium. E o psyllium é uma fibra. E aí a gente usa ele junto com ou farinha de amêndoa, ou farinha teff, ou farinha sorgo. São os outros tipos de farinhas muito interessantes e que é muito legal. Então, assim, você come um pão que não tem farinha, sabe? É sensacional, porque eu já saí do pão sem glúten para esse pão que não tem farinha. É maravilhoso e é gostoso, tá? Então, assim, quando você começa a experimentar, outro dia eu vi o pessoal fazendo couve-flor picadinha, triturada, refogando como se fosse arroz. Eu ainda não fiz, porque eu vi isso hoje. E falou que fica igual arroz, sabe? Então, assim, é tudo a gente experimentar coisas novas, né? Oi, Judério, seja bem-vindo, tá? Então, Gabriela, eu também sou ruim na cozinha. Mas quando eu mando alguma receita para alguém, é fácil. Significa que aquilo é fácil de fazer, tá? Mas também assim, se você for seguindo a receitinha, gente, é ótimo. Vai ser, sabe, assim, muito fácil. Então, Cândida, a farinha integral, se ela é uma farinha de trigo, também é ruim. Porque o trigo hoje em dia, eu falei isso em outra live também, de hoje em dia ele tem 400 vezes mais glúten que o trigo de 100 anos atrás. O glúten ele é altamente inflamatório, ele gruda lá na paredezinha do intestino. Gente, depois quem não assistiu as minhas lives anteriores, por favor, vai lá, assiste.